Meu marido me chamou de traidora na festa do nosso bebê, na frente da família inteira, dos vizinhos e dos balões que eu mesma tinha enchido com as mãos inchadas de tanto esforço. Mas o que realmente me gelou não foi a palavra traição. Foi ver Dona Lúcia, a mãe dele, atravessar a sala como uma mulher em pânico para arrancar da minha mão o exame que o próprio filho dizia ser a prova contra mim. Foi ali que eu entendi que a humilhação não tinha começado naquela manhã. Ela já vinha sendo preparada havia muito tempo. Antes de continuar, já me diz uma coisa. Você ficaria parada ouvindo o homem que dorme ao seu lado dizer, diante de todo mundo, que o filho que você carrega é de outro, porque eu quase congelei. E, se eu tivesse congelado por mais alguns segundos, talvez aquela família tivesse vencido. A festa era para ser simples, mas bonita. Chá revelação no quintal da casa da sogra, toalha clara nas mesas, laços cor-de-rosa e azul misturados, doces em forminhas delicadas, o nome do bebê ainda guardado só no meu peito, porque eu queria esperar o momento certo. Eu tinha acordado cedo, mesmo enjoada, mesmo cansada, mesmo com o corpo pedindo repouso, porque depois de meses de silêncio frio dentro do meu casamento, aquela manhã parecia, finalmente, um tipo de recomeço. Eu queria acreditar que Rafael também via assim. Queria acreditar porque mulher apaixonada, quando começa a sofrer demais, às vezes se agarra a detalhes mínimos para não admitir o tamanho do abismo. Um toque mais suave, um sorriso curto, uma frase menos seca, qualquer migalha parece esperança quando a gente já passou tempo demais com fome de afeto. Rafael era assim comigo havia meses, não cruel o tempo todo. Isso seria até mais fácil de entender. Ele era carismático quando queria, gentil quando havia gente olhando, encantador na medida exata para deixar todo mundo do lado dele. Mas, dentro de casa, na parte que ninguém via, ele vinha ficando ausente de um jeito covarde. Não gritava muito, não quebrava nada, só me deixava sozinha dentro de tudo que era importante, principalmente dentro da tentativa de ter nosso filho. Quando casei com Rafael, achei que tinha encontrado um homem doce, engraçado, daqueles que fazem qualquer mesa rir. Ele sabia ouvir, sabia me tocar de leve nas costas quando eu ficava nervosa. Sabia me chamar de linda no meio do mercado, sabia parecer presente. E foi justamente esse saber parecer que quase acabou com a minha vida. No começo do casamento, Dona Lúcia já rondava tudo. A cortina que eu escolhia era clara demais. O almoço que eu fazia tinha pouco sal. O jeito como eu organizava a casa não era prático. O vestido era apertado demais. O cabelo solto dava ar de menina. A mulher certa para um filho como Rafael, segundo ela, precisava aprender discrição, postura e paciência. Eu fui engolindo. Não porque eu fosse fraca, mas porque toda mulher que entra numa família controladora passa por aquele período perigoso em que acha que, se for boa o suficiente, uma hora será aceita de verdade. Comigo, essa hora nunca chegou. Quando começamos a tentar engravidar, a coisa piorou. No início eram só perguntas. E aí? Quando vem o bebê? Casaram pra quê? Depois viraram insinuações. Você trabalha demais. Anda muito nervosa. Seu corpo talvez rejeite. Rafael dava risadinha, desconversava, me abraçava de lado e mudava de assunto. Na frente dos outros, parecia me proteger. Mas, quando a porta fechava, ele também queria respostas. Não com violência aberta, com aquela cobrança mansa que vai adoecendo a pessoa por dentro. Vamos relaxar. Você pensa demais. Talvez seja emocional. Emocional. Essa palavra virou a desculpa preferida de todo mundo quando os exames começaram a não trazer o que a família queria ouvir. Eu fiz ultrassom, sangue, hormônio, consulta, dieta, remédio, oração, chá, repouso, contagem de dias, tabela, aplicativo, esperança. A cada tentativa frustrada, Dona Lúcia aparecia com um novo conselho e um novo olhar de pena venenosa. Tia Cida,
que era parteira aposentada e amiga antiga da família, às vezes me puxava num canto e dizia para eu parar de carregar culpa no corpo. Eu tentava ouvir. Mas quando a mulher quer muito ser mãe e começa a sentir todo mundo olhando para a barriga vazia como se fosse defeito, ela se perde um pouco de si. Rafael, por outro lado, fugia das partes difíceis. Ia a uma consulta e faltava em duas. Fazia um exame e depois dizia que estava cansado daquele assunto. Uma vez eu o vi sair do laboratório com o rosto estranho, pálido, mas quando perguntei o que tinha acontecido, ele respondeu só: nada demais, nada demais. Depois soube que aquele nada demais tinha nome, laudo e data muito antes de eu entrar naquela família. Mas isso eu só descobri no dia em que minha festa virou tribunal. Naquela manhã, o quintal estava bonito. Bruno, melhor amigo nosso desde antes do casamento, ajudava a pendurar as últimas fitas. Samuel, irmão mais velho de Rafael, tinha chegado quieto, como sempre fazia nas reuniões de família, com um jeito de quem já sabia que ali dentro nunca acontecia só o que se via. Tia Cida apareceu com um bolo simples, cheiro de baunilha e olhos atentos de mulher que já viu dor demais para acreditar em harmonia muito fácil. Dona Lúcia andava de um lado para o outro, mandando em tudo, ajeitando mesa, corrigindo disposição de cadeira, alisando a toalha, como se a própria reputação estivesse dobrada naquele tecido. Eu ainda tentei enxergar carinho no controle dela. Hoje eu tenho vontade de abraçar a mulher que eu era naquela época só para dizer: não confunde comando com cuidado. Rafael estava bonito. Camisa clara, barba feita, aquele sorriso treinado para foto, mas não sorria com os olhos. Eu percebi isso mais de uma vez enquanto os convidados chegavam. Toda vez que alguém tocava no assunto do bebê, ele endurecia um segundo antes de voltar ao personagem. Perguntei baixinho, enquanto organizava os copos: "Você está bem?" Ele respondeu sem me olhar: "Tô." Era a resposta favorita dele quando não queria ser alcançado. Mesmo assim, eu tentei. Eu sempre tentava. Quando todo mundo se reuniu em volta da mesa principal, eu senti uma emoção que não cabia direito dentro de mim. Não pelo sexo do bebê. Aquilo já era bonito, claro, mas pelo que eu achava que aquele momento significava. Eu queria crer que, finalmente, nosso filho estava trazendo alguma paz. Que talvez a gravidez tivesse amolecido Rafael. Que talvez Dona Lúcia, vendo a barriga crescer, parasse de me olhar como intrusa. Que talvez aquele pedaço de vida resolvesse o que meses de frieza tinham quebrado. Então Rafael pediu silêncio. Eu sorri, achando que ele ia falar alguma coisa bonita. Todo mundo se calou. Ele ficou em pé ao meu lado, segurando um envelope pardo que eu nunca tinha visto. Primeiro olhou para mim, depois para os convidados, e então disse, com a voz mais firme do que eu esperava: "Antes de qualquer brincadeira, eu preciso acabar com uma mentira." Eu senti meu estômago cair antes mesmo de entender. As pessoas começaram a se olhar. Dona Lúcia não fez cara de surpresa. Fez uma cara estranha, quase satisfeita. Rafael continuou: "Essa festa não devia estar acontecendo, porque esse filho não é meu. O mundo não faz barulho quando quebra de verdade. Ele só perde o eixo. Eu ouvi um copo bater numa bandeja. Ouvi alguém puxar o ar. Ouvi meu próprio coração tentar entender se tinha escutado certo. Mas o que mais me marcou foi o som do silêncio logo depois. Aquele silêncio em que todas as pessoas presentes se sentem autorizadas a te julgar antes mesmo que você consiga abrir a boca. "Rafael", eu falei, mas minha voz saiu pequena. Ele ergueu o envelope. "Eu tenho a prova." "Que prova?" "A prova de que você mentiu para mim. Para todo mundo." Eu dei um passo para trás, não por vergonha, mas porque meu corpo realmente não soube o que fazer com o golpe. "Você está louco." "Não. Eu fui feito de idiota." Foi aí que ele olhou para Bruno. Não falou o nome dele, mas olhou. E esse olhar foi suficiente para contaminar o ar inteiro. Bruno ficou vermelho de indignação na hora. "Tá me olhando por quê, Rafael?"
Você sabe por quê. Eu sei que você está sendo covarde. Eu mal conseguia respirar. Minha mão foi, sem perceber, direto para a barriga. Um gesto automático, animal, como se meu filho pudesse ouvir o perigo e eu precisasse cobri-lo por dentro. Rafael arrancou do envelope um exame e estendeu diante de todos como um promotor barato em busca de aplauso moral. Essa data aqui não bate com a história que ela me contou. Eu fui até ele no puro instinto e puxei o papel da mão dele. E foi nesse exato momento que Dona Lúcia se lançou em cima de mim. Não foi um passo apressado, foi um impulso desesperado. Ela atravessou a sala, trombou em cadeira, empurrou um prato de doce, esticou o braço com uma fúria que não combinava com a pose de senhora controlada que ela sustentava havia anos. "Me dá isso, Nina!" Aquilo me gelou mais do que uma acusação, porque sogra ofendida eu já conhecia. Agora, sogra apavorada com papel na minha mão era outra coisa. Eu segurei o exame acima da cabeça, quase no reflexo. Balões tremendo no fundo, convidados imóveis, Dona Lúcia tentando alcançar o papel, Rafael mandando eu parar com aquela cena como se a cena não tivesse começado com ele. E então ouvi a voz de tia Cida, forte, cortando o caos feito faca. "Lê a data direito, Lúcia." Todo mundo virou. Tia Cida já estava de pé, olhos acesos, apontando para o papel na minha mão. "Lê a data inteira, não a que vocês marcaram lá em cima. A de baixo, a do protocolo." Dona Lúcia empalideceu. Rafael franziu a testa. Eu abaixei o exame o suficiente para olhar com atenção, e foi como se outra camada da humilhação se abrisse na minha frente. Havia rasura, havia algo mexido. O número escrito à caneta no topo indicava uma contagem que não fazia sentido, mas no canto inferior, quase escondido sob a dobra, havia a identificação do procedimento, a data impressa da clínica e um código que eu reconheci na hora. Eu conhecia aquilo. Aquilo não era prova de traição. Aquilo vinha da clínica de fertilização, da nossa clínica, da clínica para onde eu e Rafael tínhamos ido meses antes. Olhei para ele, sem entender como era possível ele estar me acusando com um papel que carregava o carimbo da própria tentativa dele de ser pai. "O que é isso?" eu perguntei, só que agora a pergunta não era de desespero, era de ferida acordando. Rafael vacilou. Foi rápido, 1 segundo, mas eu vi. Ele não esperava que o detalhe ainda estivesse ali. Dona Lúcia tentou avançar de novo. "Você não sabe ler isso." "Sei mais do que a senhora gostaria", eu respondi. Samuel então deu 2 passos para frente e segurou o braço da mãe. "Chega!" Ela virou furiosa. "Me solta!" "Chega, mãe!" A forma como ele disse "mãe" pareceu vir de muitos anos de cansaço. A sala inteira já não era festa, era ruína decorada. Foi nesse instante que eu comecei a entender que a minha vergonha tinha sido planejada. Aquilo não era explosão de ciúme, não era descontrole. Era encenação montada para me esmagar diante de testemunhas, e isso me deu uma força que o choque não tinha deixado. "Você vai me explicar agora", eu falei para Rafael, ainda com o exame na mão. Ele tentou se recompor. Tentou voltar ao personagem do homem ferido. "Esse papel mostra semanas que não batem com o que aconteceu." "Não batem com o quê?" "Com a mentira que te contaram. Porque com a nossa clínica bate." Bruno deu um passo à frente. "Eu levei vocês naquela clínica, Rafael, mais de uma vez." Dona Lúcia se virou para ele como se quisesse calá-lo no olhar. Mas Bruno continuou. "Você quer mesmo fazer isso na frente de todo mundo?" Rafael gritou. "Cala a boca, Bruno!" E quando ele perdeu o tom, perdeu também a metade da razão que ainda fingia ter. Algumas vizinhas começaram a baixar os olhos, desconfortáveis. Outras estavam claramente se alimentando da tragédia. Eu sentia tudo e nada ao mesmo tempo. O bebê se mexeu dentro de mim, ou talvez fosse só meu corpo reagindo ao medo, mas aquilo me aterrissou. Eu não podia desabar ali. Não ainda. Todo mundo que não for da família pode ir embora.
disse Samuel, duro, olhando em volta. Ninguém se mexeu de primeira. Foi tia Cida quem completou. Vão, o que vai ser dito aqui não é para a plateia. As pessoas começaram a sair devagar, em murmúrio, puxando chinelo, cochichando, levando junto o resto de dignidade que sobrou da minha decoração. Balão ainda preso na parede, docinho intacto na mesa, fita se mexendo com vento e eu no meio daquilo tudo tentando segurar a própria espinha. Quando o portão finalmente fechou, restamos só nós. Eu, Rafael, Dona Lúcia, Samuel, Bruno e tia Cida. Aí sim começou a verdade de verdade. Agora fala, eu disse. Rafael passou a mão no rosto. Pela primeira vez, pareceu menos agressivo e mais encurralado. Só que eu já não tinha espaço para a pena. Eu encontrei esse exame. Encontrou onde? Ele não respondeu. Dona Lúcia respondeu por ele. Isso não importa. Importa tudo, Samuel devolveu. Desde quando a senhora fala por ele? Ela o encarou com desprezo. Desde que você se especializou em sumir quando essa casa precisa de homem. Samuel soltou uma risada curta, amarga. Não, mãe. Eu só aprendi cedo demais o que acontece com quem fica perto da senhora por muito tempo. Aquela frase bateu em Rafael como se fosse indireta antiga demais para ser novidade. Eu ergui o papel. Esse documento é da clínica onde eu e Rafael fomos. Eu tenho outros iguais guardados. Por que ele está rasurado? Ninguém respondeu. Tia Cida então avançou um passo e falou num tom que eu nunca tinha ouvido nela. Porque essa mulher já fez isso antes. Dona Lúcia se virou devagar. Cida, não se mete. Eu me meti quando você pediu silêncio pela primeira vez. Não vou me meter de novo. Eu olhei de uma para a outra. Do que vocês estão falando? Tia Cida respirou fundo. Os olhos dela estavam cheios de uma raiva antiga, não histérica. Antiga, daquelas que apodrecem quando a gente cala por tempo demais. Anos atrás, ela disse, muito antes de você entrar nessa família, Dona Lúcia já correu atrás de mexer em data de laudo para esconder gravidez fora do casamento. Samuel fechou os olhos na hora. Rafael ficou imóvel. Eu senti o ar prender outra vez. Que gravidez? Perguntei. Tia Cida respondeu sem desviar. A dela. Quando engravidou de Samuel antes do casamento, a família do marido não podia saber. O nome tinha que sair limpo. A data do laudo sumiu. O tempo mudou. A verdade foi enterrada. Dona Lúcia avançou um passo. Você enlouqueceu. Não enlouqueci, só cansei. Samuel falou pela primeira vez com a voz realmente quebrada. Então era verdade. Dona Lúcia virou para ele, ofendida. Samuel, não me venha com moral. Não é moral, mãe, é padrão. A palavra padrão caiu pesada. E eu entendi. Imagem, nome, aparência, família. Sempre isso. Sempre a fachada valendo mais do que a vida interna de todo mundo. Então foi a senhora. Eu sussurrei, olhando para Dona Lúcia. Foi a senhora que mexeu nisso. Ela cruzou os braços, ainda tentando parecer superior, mas a respiração dela já tinha mudado. Eu só não vou deixar meu filho ser feito de palhaço. Ou de homem infértil, Bruno disse seco. Rafael virou na mesma hora. Cala a boca. Mas agora ninguém obedecia mais. Eu congelei. Infértil. A palavra ficou no meio da sala como fumaça. Olhei para Rafael devagar. Ele abaixou os olhos. Foi aí que a memória voltou inteira, cruel, encaixando peça por peça. O laboratório, o rosto dele branco, o nada demais. As consultas que ele não queria comentar. A mãe dele dizendo que o problema era meu emocional. A insistência dela em me levar a médicos de confiança. O jeito como ela pegava os resultados antes de mim. O jeito como Rafael fugia sempre que eu perguntava se estava tudo bem com os exames dele. Você sabia, eu falei, e não era pergunta. Rafael passou a mão na nuca, como fazia sempre que queria parecer acuado em vez de culpado. Nina, você sabia. A voz saiu mais alta. Ele então disse o que achou que suavizaria. Eu soube antes do casamento. O chão quase abriu. Antes do casamento, repeti. Eu não conseguia.
Eu não sabia como te contar. Então você me deixou casar sem saber? Nina, eu achei que podia resolver. Resolver escondendo? Eu estava tentando. E quando não resolveu, vocês decidiram me culpar? Dona Lúcia entrou no meio, como sempre fazia, quando o filho começava a perder a sustentação moral sozinho. Meu filho estava desesperado. Eu olhei para ela com uma raiva tão limpa que até minha voz ficou calma. Desesperado é uma mulher sendo chamada de adúltera com a mão na barriga. Isso que a senhora fez hoje não foi desespero, foi crueldade. Ela ainda tentou. Você não entende a pressão que ele sofreu como homem. E a que eu sofri como mulher. A senhora entende? Ou só vale a humilhação quando cai do lado de cá? Ninguém falou. Rafael então desabou numa cadeira e passou as mãos no rosto. A médica disse que eu não conseguiria naturalmente, mas conseguiria com procedimento. Eu respondi na hora, porque eu lembrava. Eu estava lá. Eu ouvi as explicações. Eu vi os papéis. Foi isso que a clínica disse. Ele me olhou como se eu estivesse falando outra língua. Eu não li direito. Eu ri, não porque tinha graça, mas porque existem frases que são tão miseráveis que a gente ri para não implodir. Você não leu direito, repeti. Você assinou uma tentativa de ter um filho comigo sem ler direito. Dona Lúcia tentou cortar. Ele estava nervoso. E a senhora? A senhora leu bem direitinho, não foi? Ela não respondeu. Tia Cida então se aproximou de mim e pediu o papel. Eu entreguei. Ela olhou com calma. Depois falou para todos ouvirem. Esse documento foi mexido no topo, mas o protocolo embaixo é do procedimento da clínica. E essa data aqui é posterior à assinatura dos dois, não anterior. Isso não prova traição. Isso prova tratamento. Rafael empalideceu de um jeito quase doentio. Não, ele falou baixo. Minha mãe disse... Samuel deu um soco na mesa. Pelo amor de Deus, Rafael, até quando você vai deixar essa mulher pensar por você? Dona Lúcia se virou furiosa para o filho mais velho. Essa mulher é sua mãe, e ele é seu filho, não sua máscara. A casa ficou pequena demais para tanto segredo. Eu ainda tentava manter a cabeça de pé, mas havia uma parte de mim já tombando por dentro. Não pela infertilidade escondida, não só por isso, mas porque naquele instante eu via com uma clareza cruel o tamanho da covardia de Rafael. Ele sabia do diagnóstico, sabia do tratamento. Tinha assinado documentos, tinha ido à clínica, tinha me visto tomar hormônio, passar mal, chorar em banheiro, sangrar, rezar. E mesmo assim, aceitou me colocar num palanque de vergonha pública, porque a própria fragilidade doía mais nele do que a minha dignidade valia para ele. Se essa virada já te revoltou, respira comigo, porque o que veio depois não acabou com a minha humilhação. Acabou com a imagem limpa que aquela família passou anos comprando com silêncio. Eu quero os documentos da clínica, eu disse. Dona Lúcia respondeu rápido demais. Não precisa. Precisa sim. Já está tudo claro. Claro para quem? Porque para mim ainda falta a parte em que eu descubro quem teve a ideia de me transformar numa prostituta no meu próprio chá revelação. Rafael levantou desesperado. Nina, eu achei... Você achou o quê? Que eu tinha te traído? Que o filho era do Bruno? Que eu ia baixar a cabeça e sair da festa para poupar a sua masculinidade? Ele não conseguiu responder, porque qualquer resposta que viesse agora mostraria o que ele era. Bruno tirou o celular do bolso. Eu tenho mensagem sua, disse olhando para Rafael. Do dia da coleta. Você me pediu para buscar os remédios porque estava passando mal e não queria que Nina visse. Rafael fechou os olhos. Bruno? Não. Você não vai me jogar nesse lamaçal depois de tudo. Você sabia de cada passo. Eu olhei para Bruno. Você sabia? Que ele tinha problema. Eu desconfiava. Que a mãe dele estava montando isso? Não. Se eu soubesse, eu derrubava essa festa antes de você entrar no quintal. Aquilo me doeu.
mas de um jeito menos cruel, porque pelo menos ali havia verdade. Samuel então saiu da sala sem dizer nada. Voltou poucos minutos depois com uma caixa de documentos velha que tinha tirado do armário do corredor. Jogou em cima da mesa. Se é para abrir a ferida, abre tudo. Dona Lúcia avançou. Você não toca nisso. Já toquei. Ele começou a mexer entre envelopes, pastas, cópias, exames antigos, recibos, contas. Dona Lúcia tremia. Rafael parecia menino pego em mentira escolar. Eu estava em pé, imóvel, as duas mãos sobre a barriga, tentando não deixar a criança sentir pelo meu corpo inteiro o terremoto que passava. Até que Samuel puxou uma pasta da clínica. Meu nome, o nome de Rafael, data, assinaturas, tudo ali. Ele abriu. Eu nem precisei ler inteira de primeira. Reconheci o formulário de consentimento do procedimento. O mesmo dia em que Rafael chegou atrasado, de cara fechada, assinou onde mandaram e foi embora dizendo que não queria mais falar sobre aquilo. Na época eu chorei no carro porque achei que era medo. Hoje sei que medo e covardia às vezes se parecem, mas não são a mesma coisa. Tia Cida pegou a pasta da mão de Samuel, passou os olhos e falou o que ninguém mais queria ouvir. Tá aqui. Procedimento com material do próprio marido, assinatura dos dois, data registrada. Rafael sabia. Eu não lembro se alguém sentou ou se alguém caiu. Só lembro do som da minha própria respiração ficando pesada. Então o filho é dele, Samuel disse, mais para o vazio do que para mim. É, respondeu tia Cida, sempre foi. Rafael começou a chorar. Eu não senti nada ao ver. Nada, nem pena, nem vitória, nem alívio. Porque tem um ponto em que o choro do outro chega tarde demais para encontrar a nossa compaixão. Eu achei que não tinha dado certo, ele disse com a voz quebrada. A minha mãe falou que aquele procedimento era só uma tentativa remota. Depois ela mostrou o outro exame, falou que a conta não batia, que você estava me enganando. E você acreditou? Ele olhou para mim como se fosse dizer a grande frase redentora. Não havia. Eu queria acreditar. Foi aí que tudo ficou realmente claro. Não era que Rafael tivesse sido apenas manipulado. Ele tinha escolhido a versão que o poupava de olhar para si mesmo. Queria acreditar que eu era a errada porque isso doía menos do que encarar a própria fraqueza. Queria acreditar que eu traí porque isso mantinha de pé, ao menos diante do mundo, a imagem de homem que ele sempre teve medo de perder. Queria acreditar porque, se eu fosse culpada, ele continuaria sendo vítima. E gente covarde ama se sentir vítima quando isso evita a responsabilidade. Você queria acreditar, repeti. Então você preferiu me destruir a ler direito o papel que assinou. Nina, na frente de todo mundo. Ele tentou se aproximar. Eu recuei. Na frente de todo mundo, repeti. Dona Lúcia, vendo o filho desmanchar, tentou fazer o que sempre fez. Salvar a aparência, mesmo no meio dos escombros. Chega, isso se resolve entre nós. Entre nós? Samuel explodiu. A senhora acabou de transformar a esposa dele em adúltera na frente do bairro inteiro. Eu estava defendendo meu filho. Tia Cida então disse a frase que rachou o resto da pose dela. Não, você estava defendendo seu sobrenome, como sempre. A verdade é que Dona Lúcia nunca quis um filho curado. Quis um filho intacto aos olhos dos outros. Um filho cuja imagem permanecesse masculina, desejável, inquestionável. E para isso, ela pisaria em mim quantas vezes fossem necessárias. Ela já tinha feito algo parecido décadas antes para esconder a própria gravidez fora do casamento. Agora repetia o método com roupagem nova. Alterar papel, ajustar data, induzir narrativa, esmagar a mulher certa para manter o nome limpo. Eu olhei para ela e vi pela primeira vez não a sogra difícil, mas a origem da doença daquela casa. Foi a senhora que mexeu nesse exame? Perguntei. Ela levantou o queixo. Eu fiz o que precisava ser feito. A sinceridade me deu náusea.
Então a senhora admite. Admito que não ia deixar meu filho criar um filho de origem duvidosa. Eu dei um passo na direção dela. Origem duvidosa era essa encenação nojenta que a senhora montou. Samuel se colocou no meio, antes que a discussão encostasse no físico. Não porque eu fosse bater nela. Eu já tinha passado do impulso de bater. Eu queria ferir com verdade. E verdade, quando chega inteira, não precisa de mão levantada. Bruno então falou algo que ninguém tinha percebido ainda. Se ela mexeu no exame, ela teve acesso antes de todo mundo. Rafael, você viu o original? Ele demorou para responder. Não. Então você acusou sua mulher sem nem conferir? Rafael baixou a cabeça. Eu confiei na minha mãe. Samuel soltou uma risada horrível. Parabéns. Quase acabou com a tua família por confiar na pessoa que já mentiu a vida inteira para proteger a própria vaidade. Eu senti uma contração leve de medo atravessar meu corpo. Nada forte, mas suficiente para me lembrar que, enquanto eles finalmente mostravam o tamanho da podridão deles, eu continuava sendo a única ali, obrigada a pensar em algo além do próprio orgulho. Eu vou embora, eu disse. Rafael ergueu o rosto na hora. Nina, espera. Não. Me escuta. Você me escutou quando me chamou de traidora? Ele se aproximou mais um passo. Eu errei. Não, você escolheu. Essa frase saiu tão limpa que até eu senti. Dona Lúcia tentou novamente intervir, mas Samuel a segurou pelo braço. Deixa ela em paz. Eu fui até a mesa, peguei minha bolsa, meus documentos, a pasta da clínica e o exame adulterado. Tia Cida veio para o meu lado sem pedir licença. Você não vai sair sozinha. Bruno também se aproximou. Eu levo. Rafael falou meu nome outra vez, agora num tom que talvez tivesse me desarmado meses antes, não naquela manhã. Você sabe que eu te amo. Eu virei devagar. E nunca esqueço do silêncio que ficou entre a frase dele e a minha resposta. Homem que ama não faz jure com a mulher grávida. Saí de lá sem olhar para trás. No carro de Bruno, eu não chorei de imediato. Fiquei dura, encarando a rua pela janela, vendo as casas passarem como se pertencessem a outro mundo, enquanto tia Cida apertava minha mão no banco de trás. Só chorei quando cheguei ao pequeno apartamento dela, sentei no sofá e ouvi o som banal da porta fechando, porque foi aí que meu corpo entendeu que a ameaça tinha passado, e com ela veio a dor inteira. Eu chorei pela humilhação, pela festa desmontada, pelos doces que ficaram na mesa, pela barriga que não merecia ter sido envolvida naquele veneno. Chorei pela mulher que eu fui nas consultas, acreditando que estava construindo algo com um homem que, no primeiro choque contra a própria fragilidade, me ofereceu ao matadouro moral para salvar a própria imagem. Chorei de raiva de Dona Lúcia, chorei de nojo de Rafael, chorei até ficar vazia. Tia Cida não me disse aquelas frases prontas de que tudo ia passar e Deus sabe o que faz. Ela só ficou ali, fazendo chá, alisando minhas costas, me lembrando de respirar. Às vezes, a maior forma de amor é não tentar arrumar a dor do outro com palavras pequenas. Mais tarde, Samuel apareceu. Eu quase não quis recebê-lo, mas recebi. Ele entrou com uma expressão de homem que tinha acabado de ver a própria infância por outro ângulo. Eu vim te pedir perdão, disse. Pelo quê? Por ter passado a vida inteira sabendo que tinha coisa errada naquela casa e escolhendo distância em vez de confronto. Eu sentei mais reta. Você sabia de tudo? Não, mas sabia do suficiente para desconfiar que minha mãe era capaz de qualquer coisa para proteger Nome, e sabia que Rafael sempre foi fraco perto dela. Fraco era a palavra certa, não doente, não ingênuo, não vítima, fraco. Samuel, então, me entregou uma pasta menor. Tem cópia de uns exames antigos do Rafael. Eu achei no armário dela. Acho que isso é teu agora. Dentro havia laudos de anos antes do nosso casamento,
consultas com urologista, palavras técnicas que eu mal conseguia processar no estado em que estava, mas uma informação pulava mais do que qualquer outra. Ele sabia. Ele sabia havia anos, e mesmo assim me deixou entrar num casamento inteiro sem a verdade. Não me feriu só como esposa, me feriu como pessoa. Porque casamento sem verdade não é aliança, é armadilha elegante. Nos dias que vieram depois, Rafael ligou tanto que eu precisei desligar o telefone. Mandou mensagens longas, chorosas, contraditórias. Em uma dizia que tinha sido enganado pela mãe. Em outra, dizia que surtou. Em outra, jurava que me amava e que nunca quis me humilhar. Em outra, pedia para ver a barriga. Em outra, culpava o desespero. Em nenhuma havia a frase que importava de verdade. Eu escolhi te destruir para não me encarar. Bruno ficou do meu lado o tempo todo, mas de um jeito limpo, sem invadir, sem dramatizar, sem usar minha fragilidade para virar herói. Me levou a consultas, buscou roupa na minha casa quando eu não tinha coragem de voltar. Ficou do lado de fora quando precisei entrar com Samuel para pegar minhas coisas. Isso também foi importante porque depois da acusação pública eu precisei aprender a separar homem fraco de homem íntegro. Samuel, por sua vez, rompeu com a mãe por um tempo. Não em cena bonita, em silêncio duro. Tinha descoberto não só a repetição da mentira, mas também o uso da própria origem dele como ferramenta de chantagem moral durante décadas. Aquela revelação abriu rachaduras em todos, mas a mais funda ainda era a minha. 2 semanas depois, precisei voltar à clínica para regularizar documentos e garantir acompanhamento. Foi ali que a última camada da verdade apareceu de forma impossível de negar. A médica, olhando meu prontuário, disse com total naturalidade: seu marido estava presente e assinou o consentimento do procedimento. Inclusive, houve coleta complementar porque o material anterior não seria suficiente. Eu senti a cadeira endurecer sob mim. Ele sabia que o embrião era dele? Ela me olhou surpresa. Claro. Não havia doador? Não. Em nenhum momento? Nenhum. Eu saí daquela sala com um tipo novo de dor. Não era mais a dor de ter sido acusada injustamente. Era a dor de perceber que, mesmo depois de todo o escândalo, ainda havia um pedaço meu querendo achar uma justificativa menos feia para Rafael. E a clínica acabou com isso. Ele sabia. Sabia do diagnóstico. Sabia do procedimento. Sabia do esforço. Sabia da assinatura. Sabia da possibilidade real. O que ele não suportou foi a existência concreta da prova viva de uma fragilidade que ele passou anos escondendo. Quando contei isso para tia Cida, ela respirou fundo e falou: então não foi surto, foi escolha com papel, caneta e plateia. Exatamente, foi escolha com plateia. E talvez essa tenha sido a parte que mais me transformou. Porque eu percebi que, se eu perdoasse rápido só porque ele estava chorando, eu ensinaria ao meu filho, antes mesmo de nascer, que a dignidade da mãe dele podia ser comprada de volta com culpa tardia. E eu não faria isso. Não por mim. Por nós dois. Rafael apareceu no apartamento de tia Cida um fim de tarde mais magro, destruído, flores na mão. Tia Cida quase fechou a porta na cara dele, mas eu pedi para abrir. Não porque eu quisesse reatar. Só porque algumas histórias precisam ser encerradas com o próprio ouvido, não com recado. Ele entrou e parou longe de mim. Nunca esqueci a cena. Eu sentada com uma manta fina sobre a barriga. Ele de pé, segurando flores como se flor ainda pudesse tapar esgoto. Nina, disse já chorando, eu sei que não mereço, não merece mesmo, então não começa por aí. Ele engoliu seco. Eu vim te pedir perdão. Perdão pelo quê? Ele me olhou perdido. Por tudo. Tudo é palavra de quem quer escapar do detalhe. Eu quero ouvir o detalhe. Ele demorou, mas falou. Por ter escondido o diagnóstico. Continuei em silêncio.
Por ter deixado minha mãe se meter, continuei. Por ter usado aquele exame, continuei. Por ter te exposto. Aí sim, eu respondi. Faltou a parte principal. Ele franziu a testa, como se ainda não soubesse qual era. Você queria que eu fosse culpada, eu disse, porque isso te poupava. O rosto dele cedeu. Eu estava apavorado. Eu também. E não te transformei em monstro na frente do bairro inteiro. Ele chorou mais. Eu sou um covarde. Foi a primeira verdade inteira que ouvi dele. Eu achei que sentiria alívio. Não senti. Porque a confissão certa, quando chega tarde demais, só organiza a ferida, não cura. Ele tentou se aproximar de novo. Eu quero fazer o certo daqui para frente. Você tinha que ter feito quando eu ainda te chamava de abrigo. Nina, escuta bem. Eu não estou te tirando da vida do seu filho porque quero vingança. Eu estou te tirando do lugar de marido porque eu preciso que meu filho nunca veja a mãe dele vivendo ajoelhada diante da covardia masculina. Ele baixou a cabeça e ficou assim por alguns segundos. Depois deixou as flores sobre a mesa e foi embora. Eu joguei fora quando a porta fechou. Não por ódio da beleza delas, mas porque eu não queria nada naquela casa que chegasse com pedido de desculpa e cheiro de cemitério. Os meses seguintes foram duros, mas limpos. Entrei com separação. Organizei tudo por via legal. Rafael tentou, de tempos em tempos, parecer diferente. Às vezes, eu acreditava que ele estava sofrendo de verdade, e talvez estivesse, mas sofrimento não anula dano. E homem que só amadurece depois de esmagar a mulher ao lado, não amadureceu comigo. Amadureceu depois de me perder. São coisas muito diferentes. Dona Lúcia, depois do escândalo, ficou um tempo sem aparecer. Ouvi dizer que passou dias sem sair de casa. Não por arrependimento, mas porque a rua inteira já conhecia a história torta que ela tentou escrever. Samuel praticamente cortou contato. A máscara social dela rachou no único lugar que ela realmente temia, diante dos outros. Tia Cida acabou me contando mais uma coisa importante nesse período. Disse que, nas semanas antes da festa, Dona Lúcia tinha procurado gente da clínica, feito perguntas, tentado arrancar informação pelos cantos. Não conseguiu tudo o que queria, mas conseguiu um papel antigo, uma cópia mal interpretada, e dali começou a montar a narrativa venenosa para alimentar Rafael. Não bastava esconder a infertilidade do filho. Ela precisava encontrar uma culpada. A culpada perfeita era eu, mulher, neta de ninguém importante, vinda de fora, emocionalmente cansada, grávida, fácil de pintar como descontrolada, traiçoeira, oportunista, só que Dona Lúcia esqueceu de uma coisa. Mulher humilhada em público, quando não morre de vergonha, às vezes nasce de raiva. E raiva, quando encontra a verdade, vira coluna. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu continuei o pré-natal sem eles. Fui às consultas com tia Cida ou Bruno. Às vezes, Samuel aparecia com fruta, remédio, uma preocupação silenciosa que não tentava comprar absolvição. Quando a barriga cresceu mais, comecei a sentir uma paz estranha nas pequenas coisas. Montar o berço, dobrar roupa de bebê, escolher sabonete, guardar documentos. Cada gesto desses me lembrava que meu filho estava chegando não como remendo de casamento, nem como prova de honra masculina, mas como vida, só vida. E isso já era sagrado o suficiente. Um dia, enquanto arrumava uma gaveta, encontrei a cópia do formulário com a assinatura de Rafael. Fiquei olhando para o nome dele ali, torto e apressado, e pensei no peso daquela imagem. Um homem assinando sem ler o próprio caminho para a paternidade. Depois, rasgando a mulher que carregava o resultado dessa escolha, porque a verdade feria a imagem que a mãe tinha construído em volta dele. Naquele momento eu entendi uma coisa que me libertou mais do que o processo, mais do que a distância, mais do que qualquer desculpa. A traição daquela história nunca esteve na minha barriga. Esteve no silêncio dele. Esteve na manipulação dela. Esteve na coragem que faltou a um e no veneno que sobrou na outra.
Quando entrei em trabalho de parto, foi de madrugada. Tia Cida veio comigo. Bruno dirigiu feito gente que entende a gravidade do que está transportando sem transformar tudo em filme. Samuel apareceu no hospital antes do amanhecer, sentado quieto no corredor, levando café ruim em copo de plástico e um olhar sincero de quem sabia que aquele nascimento também era o enterro definitivo da farsa da família dele. Rafael chegou depois. Eu soube porque a enfermeira perguntou se eu autorizava. Pensei alguns segundos. Deixei entrar por pouco tempo. Não porque ele merecesse, mas porque eu queria olhar para ele naquele momento único e ter certeza final da escolha que já tinha feito. Quando ele entrou, eu estava com o bebê no colo. Nosso filho tinha acabado de nascer. Pele vermelha, punhos fechados, choro forte, vida inteira ainda sem saber o tipo de gente que o mundo seria capaz de colocar diante dele. Rafael chorou na porta. Dessa vez, eu acreditei que a dor era real. Mas dor real não apaga a covardia anterior. Ele chegou perto, olhou o menino, levou a mão ao rosto e disse: "Ele é meu." Eu respondi: "Eu sempre soube." Ele ajoelhou do lado da cama e começou a pedir perdão de novo. Mas eu interrompi. "Olha bem para ele." Ele olhou. "É isso que você quase transformou em vergonha." Ele chorou mais. "Eu sei." "Não, agora você sabe. Naquela festa você não sabia. Você só queria se salvar." Ele encostou a testa na lateral do leito e ficou em silêncio. Depois perguntou em voz baixa: "Tem algum jeito de eu consertar?" Olhei para o meu filho, depois para ele. "Tem um jeito de você não repetir, mas o que você fez comigo não volta." Foi a última conversa íntima que tivemos. Depois disso, a vida seguiu do jeito que a vida segue quando a verdade finalmente limpa o terreno. Doendo, mas andando. Rafael entrou no lugar que a lei e o tempo permitiram, sem nunca mais ter acesso ao centro da minha paz. Dona Lúcia ficou fora. Eu não permitiria que a mão que rasurou papel para me chamar de adúltera tocasse meu filho como se fosse avó amorosa. Samuel manteve uma presença respeitosa. Bruno continuou amigo. Tia Cida virou família do jeito mais bonito que essa palavra pode significar. Presença escolhida. E eu fui me refazendo. Não rápido. Não com frases prontas. Não com músicas de superação tocando ao fundo. Fui me refazendo no concreto. Em consulta médica, em noite sem dormir, em mamadeira lavada, em choro de bebê às 3 da manhã. Em conta paga, em processo assinado, em terapia, em espelho, em susto que ia diminuindo, em culpa que deixava de ser minha, em nome que voltava para o próprio corpo. Alguns meses depois, já com meu filho nos braços e a casa mais silenciosa, eu me peguei olhando para ele dormir e pensando no tamanho do livramento escondido dentro da desgraça. Se aquela festa tivesse acontecido como eu sonhei, talvez eu continuasse casada mais anos, com um homem capaz de me entregar ao julgamento público no primeiro abalo da própria imagem. Talvez eu criasse meu filho dentro da sombra de Dona Lúcia. Talvez eu passasse a vida tentando não tocar no ponto sensível de um marido que confundia amor com conveniência. Talvez eu mesma me encolhesse até virar só função. Mas a máscara caiu cedo. Doeu como poucas coisas doem. Só que caiu. E isso salvou o resto da minha vida. Hoje, quando penso naquela manhã, eu ainda sinto o corpo reagir. Ainda vejo os balões atrás de mim, a mão da sogra esticada, o papel acima da minha cabeça, os convidados imóveis, a voz de tia Cida gritando a data, a cara de Rafael desmoronando diante da própria mentira. Ainda ouço a frase que ele escolheu para me ferir. E ainda lembro do instante exato em que percebi que eu não estava sendo acusada porque havia culpa em mim. Eu estava sendo acusada porque havia fragilidade demais neles. Meu marido cancelou a festa do nosso bebê, dizendo que eu escondia uma traição.
No fim, a traição nunca esteve no meu ventre. Esteve na assinatura que ele fez sem coragem. Esteve no exame que a mãe dele adulterou. Esteve no casamento que começou sem verdade. Esteve no amor que ele dizia sentir, mas que não sobreviveu ao choque contra o próprio orgulho. E foi justamente por isso que eu precisei sair. Para que meu filho crescesse sabendo uma coisa simples, mas que muita gente adulta ainda não aprendeu. Dignidade da mãe não se negocia para proteger a vaidade de homem nenhum. Se essa história te prendeu até aqui, me conta o que você faria no meu lugar. E se você gosta de histórias que apertam o peito, mas deixam a verdade inteira em pé no final, curte o vídeo e segue o canal, porque aqui a dor nunca vem pela metade e a verdade também não.